Oi, pessoal, tudo bom? Eu vim mostrar para vocês, para nós, algumas questões da banca objetiva a respeito da lei orgânica e do regime jurídico dos servidores de Nonoai do Rio Grande do Sul. Eu trouxe algumas questões que caíram no ano de 2024 para psicólogo, nível superior, né? Então vamos lá. Sobre os secretários municipais, de acordo com a lei orgânica do município, serão escolhidos entre brasileiros maiores de A. 18 anos, B. 35 anos, C. 21 anos ou D. 30 anos. Qual a alternativa correta? O que vocês acham, pessoal? A alternativa correta, letra C, artigo 68 da lei orgânica. Os secretários municipais, auxiliares do prefeito, serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. É interessante a gente analisar que, para tomar posse em concurso público, geralmente, e na maioria das vezes, conforme a Constituição, o cidadão, a pessoa deve ter 18 anos completos. Mas, para trabalhar como secretário municipal para exercer esse cargo, em comissão, para ser nomeado secretário municipal, geralmente a idade é um pouco mais elevada e não é diferente na lei orgânica do município de Nonoai, portanto 21 anos, gabarito letra C. A respeito das responsabilidades administrativas, civil e penal, segundo a Lei Municipal número 2452 de 2007, que é o regime jurídico dos servidores públicos do município, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. 1. Administrativa, 2. Civil e 3. Penal. Primeiro, abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor. O segundo parênteses resulta de ato omissivo ou comissivo praticado por servidor investido no cargo ou função pública. Terceiro parênteses, decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Qual a sequência correta da questão? Seria a letra D, a sequência 3, 1 e 2. Artigo 144 do regime jurídico irá nos dizer que a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao erário, ou seja, ao serviço público, ao dinheiro público, ou a terceiros. Artigo 145. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor. Uma questão mais lógica. O penal atribuídos a crimes e a contravenções que possam ser atribuídos ao servidor público. E o artigo 146 nos vai dizer que a responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado por servidor investido no cargo ou função pública. Então, a sequência correta será a letra D, 3, 1 e 2. Aqui, 3, 1 e 2. Baseando-se na Lei Municipal 2452 de 2027, que é o regime jurídico dos servidores públicos, são penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor após procedimento administrativo que lhe seja assegurado o direito de defesa, exceto, ou seja, a alternativa quer saber qual que não é a penalidade aplicável ao servidor. A. Prisão. B. Demissão. C. Advertência ou D. Suspensão. Qual a alternativa correta? A alternativa correta, de acordo com o artigo 149, são penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor após procedimento administrativo que lhe seja assegurado o direito de defesa, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo ou função de confiança. Portanto,
de acordo com o artigo 149 do referido regime jurídico, a prisão não se aplica ao servidor público. Uma questão de lógica, porque a prisão ela tem que decorrer de um processo criminal que deve ser promovido através do Ministério Público, né? Ou através, né, de um registro de uma ocorrência ou policial que a ação penal pode ser encaminhada ao MP, enfim. O Ministério Público é que irá decidir. Tanto é que há previsão no Estatuto de que o resultado da sindicância de uma eventual sindicância poderá ser enviado ao Ministério Público. Mas, nesse caso das penalidades disciplinares, são a advertência, que é uma advertência mais leve, né, uma pena mais leve. Vai ser considerado também o que o servidor, né, sofreu, né, enfim, vai ser considerado o histórico, né, do servidor no serviço público para ser deliberada uma eventual penalidade. A mais leve é a advertência, depois vem uma suspensão, se for o caso, e das mais graves de todas é a demissão, quando há o rompimento do vínculo entre o servidor e o serviço público, geralmente vindo, claro, de uma penalidade. Aí tem a cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de cargo ou função de confiança. Portanto, não há possibilidade de prisão nesse caso. A alternativa correta é a letra A. Fundamentando-se na lei municipal, regime jurídico dos servidores públicos do município, é dever do servidor a. Praticar usura, agiotagem ou especulação sob qualquer das suas formas. B. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. C. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Ou D. Proceder de forma desidiosa no desempenho de suas funções. Então, pessoal, qual é o dever do servidor conforme explica o regime jurídico dos servidores públicos do município de Nonoai? Então, vamos lá. O artigo 139 nos explica aqui que são deveres do servidor. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Ser um servidor prestativo. Então, os deveres do servidor, a resposta correta é a letra C. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. É uma questão de lógica, né, pessoal? Porque praticar usura, utilizar pessoal, recursos materiais e proceder de forma desidiosa, que seria uma forma preguiçosa, relapsa, não seria um dever, né? É todo o contrário que se espera de um servidor público. Entre os deveres, aqui o primeiro artigo já nos explica de maneira muito clara: exercer com zelo e dedicação. Espera-se que o servidor público seja prestativo e exerça suas funções conforme seja estabelecido dentro da normalidade, né? Seja um bom servidor público. Dê o exemplo. Agora, conforme o artigo 141, eu trouxe para vocês que é proibido ao servidor praticar usura, agiotagem ou especulação sob qualquer de suas formas, né? Então, ele não pode fazer usura, agiotagem ou especulação, né? Usar do serviço público para fazer, que seria crime, né? Proceder de forma desidiosa no desempenho das funções. Aqui é uma das alternativas que seria a proibição, ou seja, não pode agir de forma preguiçosa, ele tem que ser proativo. E utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares, é claro. Os recursos materiais da repartição devem ser usados para os fins da administração pública, bem como pessoal. Eu não posso utilizar o meu colega que tem determinada função para fazer algo particular meu. Nós temos que utilizar o pessoal, né, do serviço público ou os materiais para os fins da administração pública, para os fins que atendem o serviço público e não aos as nossas intenções pessoais, sob também o fim de atacar o princípio
impessoalidade, entre outros, da administração pública, né? Portanto, é dever do servidor a alternativa C, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Mais uma questão. Sobre o processo legislativo municipal, essa questão é a nossa última questão, caiu para professor, anos iniciais 2024. Sobre o processo legislativo municipal, segundo a lei orgânica do município. Agora falaremos da lei orgânica do município. Avaliar se as alternativas são certas ou erradas, letra C ou E, assinalando a sequência correspondente. Primeiro parênteses, o prefeito não poderá solicitar à Câmara de Vereadores que aprecie em regime de urgência os projetos de sua iniciativa. Segundo parênteses, o processo legislativo compreende a elaboração de leis complementares, decretos legislativos e moções. Terceiro parênteses, nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, não será admitido aumento na despesa prevista. Então, pessoal, qual a sequência correspondente correta que vocês acham? Tem uma pausa se for necessário. É a letra C. E e C. Agora eu coloquei aqui direitinho a sequência correta aqui na questão. Por que é a letra C errada, errada e certa? De acordo com o artigo 55 da Lei Orgânica do município de Nonoai, o prefeito municipal poderá solicitar que a Câmara de Vereadores aprecie em regime de urgência os projetos de sua iniciativa. Aqui a alternativa falou que não poderá sim. O prefeito tem essa competência de poder solicitar um projeto de regime de urgência de sua iniciativa para que a Câmara de Vereadores possa apreciá-lo. Portanto, a primeira alternativa está errada, porque ele poderá sim. Perceba que a banca objetiva ela gosta muito de trocar uma palavra, mudar. Geralmente ela copia e cola assim, né? Ela pega as alternativas muito parecidas com o que está na figura da lei, né? A lei orgânica, o regime jurídico, e ela troca uma palavra ou outra para tentar confundir, para que o candidato ele não perceba esses detalhes. Mas lendo a lei, prestando atenção, o candidato acerta, tem grande chance de acertar. Agora, a próxima alternativa. O processo legislativo compreende a elaboração de leis complementares, decretos legislativos e moções. Segundo o artigo 51 da Lei Orgânica, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções, não compreendendo moções. Aqui está incluso os decretos legislativos, aqui, leis complementares também, mas não as moções. As moções não são parte do processo legislativo. Geralmente as moções são realizadas pelos vereadores, moções geralmente são homenagens, assim, né? São moções que cada vereador pode solicitar à Câmara, moções para determinada pessoa, enfim, não faz parte do processo legislativo, né? São à parte. São moções, são algo à parte do que possa ser um processo legislativo. Ele não passa por todo o rito que as outras propostas passam, que são as emendas à lei orgânica, as leis complementares, leis ordinárias, os decretos legislativos, bem como as resoluções. Também a alternativa é errada. E o artigo 54, não será admitido aumento na despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito. Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, não será admitido aumento na despesa prevista. Bem parecido, quase igual ao que está no artigo 54
da lei orgânica do município. Não será admitido aumento na despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito. Portanto, sequência correta e esse. Pessoal, eu trouxe algumas questões para debatermos. Peço desculpa por qualquer situação. É o meu primeiro vídeo gravando. Se eu tiver algum erro, algum equívoco na minha explicação, vocês podem digitar e falar comigo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu peço que vocês escrevam, eu posso fazer mais, fazer PDFs, enfim, para nós debatermos a respeito dessas questões. Mas as alternativas estão corretas conforme eu realizei essas questões, estão corretas. Eu trouxe as respostas das referidas leis, portanto está tudo correto. E eu agradeço a tua atenção aqui no vídeo e até a próxima oportunidade. Tchau!